Vale produzia o equivalente a 300 milhões de toneladas, a Rio Tinto e a BHP produziam 290. A gente corre 17 anos, a Austrália produz hoje 900 milhões de toneladas e o Brasil produz 400. A mineração nunca foi uma prioridade para o Estado. A mineração de ferro, principalmente, não é bem entendida no Brasil, né? Todo mundo acha que minério de ferro é você cavar a terra, jogar no caminhão e embarcar no porto. A mineração dentro do Brasil, ela nunca foi bem entendida. Eu acho que tem, inclusive, um papel nosso nessa equação. É muito difícil a gente trazer uma previsibilidade quando a gente consegue ter cronogramas aí de licenciamento de projetos que tem um mínimo de assertividade. O imposto seletivo. Isso é uma coisa, eu diria assim, pornográfica. Por quê? Porque não existe imposto seletivo do pecado sobre mineração em nenhum lugar do mundo. Isso é uma jabuticaba. Eu queria começar falando sobre o fato de que o Brasil, como todos sabem, é um gigante na produção mundial de minério de ferro, mas tem visto outros países ganharem mercado. O objetivo do painel é justamente discutir os desafios da produção. Então, eu queria saber por que isso acontece. Por que o Brasil perdeu um pouco de participação nesse mercado global e como ser mais competitivo e ganhar mercado. Eduardo, você quer começar? Ok, bom dia a todos aí. Bom dia, Juliana. Obrigado pelo convite, né, de estar aqui. Acho que tentar ser objetivo, na verdade, contextualizar um pouquinho o que é essa perda de competitividade ou de posição, né? Eu entrei na Vale em 2004, fui na Austrália em 2007, na verdade, acho que 2004 foi a minha primeira ida lá. A Vale produzia o equivalente a 300 milhões de toneladas, a Rio Tinto e a BHP produziam 290. A gente corre 17 anos, a Austrália produz hoje 900 milhões de toneladas e o Brasil produz 400. Você pode colocar um pedaço dessa perda a Brumadinho, né, os eventos que a gente teve, das tragédias ambientais que a gente provocou, que dá, na verdade, a Vale hoje produzindo 320, deveria estar produzindo em torno de 380. A gente vai falar sobre isso, a gente vai resgatar em torno de 340, 360, mas claramente tem uma perda. Mas, obviamente, a mineração nunca foi uma prioridade para o Estado. Essa é uma questão fundamental. E quando a gente fala Estado, não é governo, tá? A gente não fala do governo X, Y, Z. E nem do governo federal, tá? Dos governos estaduais, federais, porque eu acho que a mineração dentro do Brasil, ela nunca foi bem entendida. Eu acho que tem, inclusive, um papel nosso nessa equação, que é mostrar que a gente agrega valor, que, obviamente, a gente faz de forma sustentável, e isso gera vamos chamar assim, esse fato. Agora, como é que a gente resgata isso? Sinceramente, eu acho que a corrida agora é outra. A corrida por competitividade e por qualidade, que a gente ainda tem condição. A gente tem o melhor minério do mundo, a gente tem a condição de fazer isso de forma sustentável, né, dentro de um ambiente que a descarbonização vai jogar um peso relevante nisso aí, mas eu vou deixar os outros falarem também, a gente volta nisso depois. Mas, fundamentalmente, acho que a regra do jogo, o nome do jogo agora é qualidade e competitividade. E as empresas têm um papel importante nisso, junto com o Estado. Perfeito. A gente vai voltar no tema, mas eu queria ver as considerações iniciais do Lucas agora, por favor. Bom dia, obrigado aí, né, mais uma vez. Agradecer o Brasil Journal aí, todo mundo que está presente. Mas essa pergunta, eu acho que vai ser a mesma resposta aqui dos quatro, né? Eu acho que, isso aí que o Bartolomeu falou, a mineração de ferro, principalmente, não é bem entendida no Brasil, né? Todo mundo acha que minério de ferro é você cavar a terra, jogar no caminhão e embarcar no porto, né? Todo mundo acha que nós estamos levando a riqueza do Brasil. Isso não acontece, né? A indústria mineral é a indústria extrativista com investimento em processo caríssimos, investimentos altíssimos. Eu falei isso com o Mercadante semana passada. Ele falou, Lucas, o Brasil tem que passar por uma reindustrialização. Eu concordo com a reindustrialização e eu acho que o Brasil não pode perder isso que o Eduardo falou para a Austrália, né? Hoje a Austrália produz 900 milhões de toneladas, mais que o dobro do Brasil. Em 2010, tinham 3 empresas pequenas, mas muito pequenas,
a Roy Hill, a Mineral Resources, a FMG, que hoje produzem 300 milhões de toneladas. Vamos lá, 3 empresas que produzem quase o que o Brasil produz, né? Então, acho que falta ter um olhar aí do governo nessa questão, né, de mostrar que o Brasil é isso, é extrativismo, né, temos reserva, temos água, temos energia limpa. Então, acho que agora a gente tem o governo tem que entender melhor, temos que ter uma agenda positiva para a gente passar para essa nova fase da reindustrialização, né, que, na minha visão, é o que a Anglo faz, né, que é a produção de pellet feed, né, de redução direta, que vai ajudar aí, né, emite 50% a menos de carbono na produção de aço. Então, eu acho que tem que ter essa agenda positiva. Eu acho que o Brasil tem tudo para liderar essa transição energética, né, na questão, porque todo mundo fala em nióbio, respeito o nióbio, mas o mercado de nióbio é desse tamanho. Todo mundo fala em lítio, tudo bem, mas não existe bateria sem aço, né, sem carro, né? Então, acho que quem vai liderar isso é o setor de minério de ferro e a mineração do Brasil. Então, a gente não pode perder essa nova onda aí e ficar para trás, né? Perfeito. Ana, queria ouvir o seu diagnóstico e também como que o país poderia ganhar competitividade. O que depende das empresas, o Eduardo falou um pouco, e o que dependeria do Estado. Não, ótimo. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Então, complementando, né, a fala dos meus colegas, eu acho que só trazendo uma perspectiva também de uma empresa de capital estrangeiro. Então, a Anglo-América é uma empresa com a matriz em Londres, né, no Reino Unido. E quando a gente pensa em portfólio de investimento, olhando do ponto de vista da matriz, e ela tem a possibilidade de investir em outros países, em outras commodities, a gente compete, né, por esses recursos do grupo. E o que um negócio mais quer? É previsibilidade. Então, é muito difícil, nesse ambiente que a gente encontra aqui no Brasil, a gente garantir para os nossos acionistas, garantir acho que nem é a palavra, né? Mas, pelo menos, a gente poder competir dentro de uma disputa aí de alocação de capital, quando é muito difícil a gente trazer uma previsibilidade, quando a gente consegue ter cronogramas aí de licenciamento de projetos, que tem um mínimo de assertividade. Então, é muito complicado. Então, quando a gente vê outros países crescendo e a gente ficando para trás diante dessas inúmeras oportunidades que a gente tem em mãos, é muito ruim. Mas a prática, no dia a dia, é isso, né? A gente compete com outros que têm aí um case, né? E todo um ambiente regulatório, um ambiente de segurança jurídica que a gente acaba ficando para trás. Então, a gente precisa realmente ter momentos como esse, a gente precisa trazer isso para debate, porque o que a gente quer é virar esse jogo. E a gente capturar aí as oportunidades que realmente a gente tem. Na sua pergunta, né, o que depende das empresas e o que depende do Estado. Então, né, nós temos o privilégio, né, gente, de estarmos aqui em solo brasileiro, um solo que foi presenteado aí pela Mãe Natureza, com essa riqueza geológica. Então, um privilégio enorme. E a primeira coisa que eu acho que precisa entre papel do Estado e papel das empresas é a gente ter um objetivo realmente comum. Eu acho que todos nós queremos desenvolvimento, a gente quer geração de renda, a gente quer geração de emprego, a gente quer crescimento e oportunidades para as comunidades que estão ali recebendo as empresas de mineração, e a gente quer contribuir, né, para a sociedade com todo o potencial mineral que tem. Então, é muito ruim quando a gente escuta as pessoas falando tem que acabar com a mineração. E aí? O que vai ser da nossa sociedade? Então, a primeira coisa é garantir que a gente tem um objetivo comum, que é o objetivo de desenvolvimento. E um desenvolvimento que seja sustentável e responsável. Agora, o papel do Estado é pavimentar essa estrada, é construir esse arcabouço que nos permita, né, realmente trazer todo o potencial de investimento. É garantir previsibilidade, é garantir o arcabouço, né, regulatório,
é garantir uma carga tributária que seja coerente, é garantir linhas de financiamento. Então, é criar esse arcabouço. Qual o papel das empresas? Então, vendo tudo isso e tendo todas essas oportunidades, é agir de forma séria, transparente, responsável, buscando os desenvolvimentos tecnológicos para a gente garantir a mineração do futuro, que a gente consiga realmente, cada vez mais, buscar novas formas de minerar e que busquem aí todo esse respeito com as comunidades, o respeito com o meio ambiente e que seja tudo realmente sustentável. Então, essa seria a minha visão, mas agora eu vou deixar aí os colegas trazerem também o ponto de vista. Obrigada. Perfeito, obrigada. Por favor, Raul Jungmann. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar aqui os membros do painel, inicialmente a Juliana, que é a nossa mediadora, a Ana, nossa presidente do Conselho de Administração do IBRAM, o meu amigo Eduardo Bartolomeu, presidente da Vale, e o Lucas, presidente do Cascalas, presidente da Cedro. Eu vou me permitir fazer uma espécie de brincadeira que eu costumo fazer quando começo a falar para um auditório, enfim, que tem relação com o nosso setor. Eu costumo pegar um copo d'água, como peguei agora, né, e perguntar, aliás, eu já respondi antes, o que é isto? Evidentemente que as pessoas vão responder um copo d'água, mas isso é um mineral dentro de outro mineral. Então, o primeiro item a destacar com relação ao nosso setor é que ele está em tudo e não é percebido em nada. Quer dizer, essa é uma característica do setor. Ou seja, ele é um setor B2B e ele não tem consumidor final. E ao não ter consumidor final, embora ele esteja em praticamente tudo, nos nossos pés, nas nossas cabeças, no nosso celular, no nosso relógio, no nosso carro, nos aviões, aonde se queira, ele não é percebido enquanto tal. E isso já é um enorme, digamos assim, efeito e negativo, essa não percepção. Um segundo item que tem a ver com a natureza do setor é que ele é um setor que, por estar no subsolo, ele pertence à União. E isso quer dizer que todo esse imenso setor, esse gigante econômico e financeiro, repousa sobre uma autorização e uma concessão do Estado. Isso tem enormes implicações sobre a atuação do setor, sobre os seus limites e sobre a interferência das decisões políticas, enfatizo isso, sobre o próprio setor. É um setor que tem um grau de regulação muito alto, mas não tem da parte do governo a necessária contrapartida da sua responsabilidade. Vamos ver isso? O que é que o Estado brasileiro produziu? Não falo aqui de governo, eu estou falando de Estado. O que é que o Estado brasileiro produziu que tem a relação, enquanto Estado, com a atividade da mineração? Nós temos hoje uma ANM absolutamente precária, sem estrutura, sem recursos orçamentários, com uma média de idade bastante elevada. Nós temos uma CPRM que não foge a essa definição que eu aqui coloquei da ANM. E nós temos a CETEM, que tem hoje aproximadamente 20 e poucos servidores, bons servidores, e que carece dos mesmos problemas de orçamento, de pessoal, de estrutura. E a CETEM poderia ser a nossa Embrapa, mas deixa de sê-lo porque não tem a atenção do Estado. E eu concluo essa primeira parte dizendo o seguinte: recentemente nós tivemos uma audiência com o senhor ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Logo após agradecer o fato dele nos receber, eu disse o seguinte: ministro, nós não estamos aqui para pressionar o Tesouro Nacional. Nós não estamos aqui para renegociar dívidas. Esse setor não tem dívidas como outro setor tem com o Estado. E tampouco nós estamos aqui para pedir dinheiro. Ou seja, ministro, o que nós queremos é condições de nos desenvolver. E condições para nos desenvolver, eu citarei 3, poderia citar mais. Em primeiro lugar, nós precisamos contar com mudanças no que diz respeito à regulação ambiental. Não no sentido de afrouxar as regras, não no sentido de procurarmos um fast track, ou seja, o que for. Mas a verdade é que a ausência de pessoal, a carência de tecnologia dos órgãos, como, por exemplo, o IBAMA
e outros mais, e também a sua própria conjunto de regulação. Eu fui presidente nacional do IBAMA, acho que falo com algum conhecimento. Isso faz com que esse setor tenha um bloqueio, Juliana, sem sombra de dúvida, praticamente insuperável. Inclusive, com a greve desses meses todos, isso ficou muito pior. Veja-se o caso, por exemplo, do que diz respeito às cavidades, que a gente pode voltar a explorar mais adiante, que é um problema seríssimo. Só a Vale tem uma perda de aproximadamente 6 bilhões de dólares ano no estado do Pará por conta das cavidades. Contra as cavidades e a fauna e a flora que lá se encontra, jamais. Mas nós precisamos ter um pouco mais de realidade. E finalizo em termos da questão do investimento, né, do fluxo de capital para diversificar o setor e também impulsionar o setor. 2 dados que me parecem ser definitivos, pelo menos a atual realidade. Conversando com Isaac Sidney, o presidente da Anfávia, ele nos informou que o setor financeiro bancário brasileiro tem aproximadamente 2 trilhões e 100 bilhões de reais investidos nas atividades privadas do Brasil. Sabe quanto desses 2 trilhões e 100 bilhões estão investidos na mineração brasileira? 19 bilhões. Não chega a ser 1%, é 0,9%. Segundo exemplo com o qual eu concluo. Hoje, na B3, Bolsa aqui do Brasil, nós temos 4 mineradoras. Sabe quantas mineradoras brasileiras estão na Bolsa de Toronto? No Canadá, 42. E, aliás, lá nós temos aproximadamente, Eduardo, 1.400 empresas de todo o mundo. Ou seja, enquanto nós não modificarmos essa realidade, que poderia ficar para uma próxima rodada, evidentemente que a expansão e o desenvolvimento desse setor, a conquista de posições e não a perda de posições, que é um pouco que nós vimos aqui anteriormente, fica muito difícil de ser superada. Perfeito. A gente falou um pouco sobre o papel das empresas e meio ambiente. Então, a próxima pergunta tem a ver com isso. Quer dizer, como crescer, falando do papel das empresas, né? Como crescer, como ganhar mercado com uma operação que tenha um menor impacto ao meio ambiente e seja uma operação segura. Como que as empresas podem fazer isso, enfrentando também as dificuldades que o Estado impõe, de greves e uma legislação nem sempre a mais moderna. Eduardo, quer falar sobre isso? Tá, ok. Bom, acho que a gente fala de uma posição muito privilegiada, né? Depois de Brumadinho, a gente, de forma bastante severa, entendeu a importância da segurança, etc., e do impacto que a gente pode causar, de forma, inclusive, negativa na sociedade, que atrapalha muito a nossa agenda, diga-se de passagem. Então, por exemplo, a Vale hoje não tem mais nenhuma barragem, por exemplo, sendo construída, nem planejada. A gente mudou radicalmente a forma de operar, para fazer em rejeito filtrado, etc. Inclusive, a ANGO esteve lá com a gente recentemente, porque é um caminho que a mineração está fazendo. Isso é um lado que posso te colocar como um evento que foi reativo, mas quando você olha, e o Jungmann colocou de forma bastante precisa, a nossa operação em Carajás, que, aliás, o Dr. Eliezer, que é o nosso ídolo, né, mostrou isso de forma brilhante lá em 78, a gente ocupa 2% de um mosaico de 800 mil hectares, que é 5 vezes essa cidade aqui. A gente tem uma das minerações mais sustentáveis do mundo sendo praticadas no Brasil, isso há 40 anos, quando não se falava nem em meio ambiente, nem tinha lei ambiental, só tinha o Código Florestal, na verdade, em 65. Então, dá para fazer sim, não é nenhum grande desafio, é, logicamente, a forma que obviamente, a sociedade tem que perceber. Os eventos extremos acabam atrapalhando demais essa formação de imagem, que eu acho que entra num ponto que, acho que todo mundo aqui no painel tem, de certa forma, esbarrado nele, né? Que a gente é mais ou menos necessário, quando entendido, porque às vezes nem entendido isso a gente tem que ser desejado. Como é que a gente faz essa mudança como empresa, que eu acho que é o grande pulo do gato, vamos dizer assim. No caso da Vale, especificamente, a gente beneficia no Brasil, e em Oman, que também tem a questão de competitividade local, 15% da nossa produção, a gente faz 320 milhões e beneficia em torno de 40, quer dizer, beneficia verticaliza, faz algum grau de industrialização. E a gente quer movimentar isso, que isso vai atingir um pouco da tua pergunta em relação a como ganhar mercado, né? Porque, obviamente, o mercado de minério de ferro hoje é chinês, é 1,2 bilhões do mercado transoceânico, de 1,8, ou seja, é China. A gente vai falar, se tiver tempo, a gente fala um pouquinho de China também, mas, de qualquer forma, é de lá que exatamente vem a demanda, mas a gente pode diversificar. E aí, onde volta meu ponto em relação à qualidade. A Vale, a Anglo, a Cedro, inclusive, podem, como o Brasil é um grande produtor de produtos de qualidade, de capacidade de fazer redução direta para o aço verde.
que essa é a janela de oportunidade que a gente tem, inclusive para dar uma resposta para a sociedade brasileira de verticalização. A Vale tem falado de forma bastante, vamos chamar assim, insistente em industrializar em 3 áreas no mundo, né? No Golfo do México, no Oriente Médio e no Brasil. E aí a gente pode entrar dentro do Brasil e ver quais são os desafios que a gente tem para fazer isso aqui. A gente claramente tem uma possibilidade gigantesca no hidrogênio, todo mundo fala, é muito pouco feito, porque tem desafios também, né? Acabou de passar um PL importante nesse sentido, mas a gente tem o gás natural, tem o pré-sal, e a gente tem um projeto em Açu. A gente tem que transformar essas coisas, porque, de novo, só para tentar amarrar o raciocínio, a gente quer sair de uma posição de 15% de aglomeração, vamos chamar assim, verticalização, e ir para 1/3 da nossa produção. Aí, com certeza, eu faço, como diria, né, eu mato 2 coelhos, né, com uma cajadada. O fato é, eu saio um pouco da China, eu verticalizo produção, inclusive no Brasil, agrego valor ao minério e começo a desmontar um pouco essa narrativa que a gente não industrializa. E é só uma última estatística, né, pessoal, eu sou engenheiro metalurgista, né? Eu formei em 1988. O Brasil produzia 24 milhões de toneladas de aço. Você sabe quanto produz hoje? 30. Depois de 36 anos. Então, o problema não é o minério de ferro. Não é o minério de ferro que não deixou o Brasil industrializar. A gente tem que fazer, sim. A gente olha países mineradores como Austrália, Canadá, Noruega, que é um país que depende mais do que o Brasil de recurso natural, que sabem fazer exatamente um jogo casado dessas 2 possibilidades, né? De fazer a extração, como o Lucas falou, de um bem que é um bem da nação, transformar em riqueza para o país e, ao mesmo tempo, ter o recurso, né? Acho que o Lujugman falou, né? São 6 bilhões de dólares que a Vale perde hoje pela questão das cavidades. Carajás, em 2018, pré-Brumadinho, produziu 100 milhões, a mina de Carajás, né, que tem 2 minas lá no norte. A gente, esse ano, vai produzir, 140, e movimentou 210. Esse ano a gente vai fazer 90 milhões, movimentando 270. É uma perda de competitividade absurda, além de perder receita para o país e perder competitividade. Então, existe um jogo casado aqui, vamos dizer. A gente tem que fazer o nosso papel, tem que mostrar que a gente agrega valor, faz de forma sustentável, mas, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro tem que vir e falar: nós estamos perdendo dinheiro, nós estamos perdendo oportunidade, vamos nos unir, vamos juntar as mãos, como a Ana colocou, e vamos desenvolver esse país, porque eu também sou brasileiro, eu quero produzir aço aqui no Brasil. Inclusive, quando a gente fala de descarbonização, a gente estava discutindo isso ontem na diretoria, veio aí uma ameaça violenta na navegação. A nossa distância para a China é 45 dias. Se a IMO fizer exatamente o que eles estão pretendendo, nós temos mais uma ameaça violenta à nossa competitividade, e, claramente, produzir no Brasil é o melhor lugar para se produzir. Então, assim, de certa forma, de novo, não é ninguém sozinho, leva 2 para dançar o tango, né? É tudo tango. Então, a gente precisa do governo, precisa do governo, não, do Estado, e precisa das empresas também mudar um pouco a sua postura e dizer de forma mais proativa que a gente quer desenvolver e deixar benefício para ela. Perfeito. Lucas, quer complementar? Não, eu acho que é isso aí que o Bartolomeu falou, essa questão da sustentabilidade. Hoje a tecnologia do setor nosso é muito evoluída, né? Hoje ninguém usa barragem mais, é tudo filtragem, né? Filtragem, quem usa não é barragem a montante. Então, hoje, as operações nossas também é todo empilhamento de rejeito a seco, tudo é filtrado, a água recuperada, mas tem vários desafios aí, né? Eu brinco aí, para você ser empreendedor no país não é brincadeira, né? Teve um número aí que o Jugman falou, do Isaac, né? Que eu fiquei abismado, eu não sabia que era tanto, né? 1% do mercado de capitais que chega no nosso setor. E isso também a gente vem falando com o ministro Haddad, com o ministro Alexandre, disso. Tem debênture de tudo, tem debênture de infra, de energia, de educação, de saúde, de tudo, pô. Mas mineração não tem nada, né? É o patinho feio, né? Hoje, o investimento da Cedro para os próximos anos é na ordem de 6, 7 bilhões, né? Que nós estamos estruturando, fazendo com geração de caixa, com capital, porque nós não temos esse apoio nessa questão financeira. Então, o desafio do setor é muito grande. Na questão ambiental, vamos falar
quando você starta, eu vou tirar a parte de exploração, né, que você demora 5, 6 anos sondando para achar reserva. Vamos falar do ponto de partida que você começa a licenciar um projeto. Nós estamos falando uma média, pelo menos nos projetos da SEDO, de 7, 8 anos para você licenciar um projeto. Então, você coloca milhões... Primeiro, você coloca milhões para achar, né, que é um capital de risco. Depois, na hora que você achou a reserva, você parte para a parte de licenciamento. Você espera 7, 8 anos para você poder produzir. Então, eu acho que é isso aí, tem que unir o Estado, o governo, as empresas, a gente tentar simplificar isso, lógico, com todo respeito ao meio ambiente. E é isso que eu estou batendo em todo lugar, é a gente liderar essa transição energética na produção do aço verde, do pellet feed, do minério de ferro, que é o que o Brasil tem. Não adianta falar, por que vocês não produzem aço aqui? Gente, que não é lógico, não é a realidade. Isso aí vai para fora. O Brasil não tem essa estrutura, não tem mercado para isso. Nós temos o quê? Nós temos bem mineral, que é o minério de ferro, e podemos liderar muito essa transição energética com a produção do pellet feed, mas tem que ter estrutura de capital. Nós estamos falando em bilhões e bilhões de investimento. E não é só a planta de minério de ferro. Atrás disso vem o quê? Vem energia limpa, porque a planta consome muito mais energia. Então, é uma série, é investimentos incalculáveis para o país. Eu acho que todo mundo tem que ter responsabilidade, a gente das empresas, o governo, de sentar e fazer uma agenda positiva para a gente sair na frente disso. Porque qualquer hora a Austrália vai achar água no deserto e vai começar a produzir pellet feed aí e deixar a gente para trás novamente. Perfeito. Ana, quer complementar? A gente vai falar de impostos também daqui a pouco, mas só queria ouvir o complemento da Ana. Não, obrigada. Acho que os desafios todos aí que os meus colegas colocaram, acho que não tem dúvida, né, voltando à sua pergunta, não tem como enfrentar todos esses desafios sem pensar, né, de forma sustentável. É caminho sem volta. É clichê falar isso, mas realmente é caminho sem volta. E o que muita gente não sabe, né, ou às vezes não está realmente conseguindo enxergar, é que todo esse ataque que a gente tem aí da mineração e o meio ambiente, muitas vezes, né, o entorno das áreas de mineração, quando é feito de forma responsável, são as áreas mais preservadas, né? A Anglo América tem no Brasil 27 mil hectares de área preservada entre Cerrado e Mata Atlântica, que é 6 vezes maior do que a nossa área de operação. Então, não tem como, né? Caminho sem volta mesmo. A gente tem que fazer tudo isso de forma sustentável e enfrentar todos esses desafios e conseguir equilibrar todos esses pratinhos aí é o nosso dia a dia, né? É pensar na forma como a gente recupera nascentes, é pensar na forma como a gente apoia produtores locais. A gente apoia mais de 100 produtores de queijo para apoiá-los aí na continuidade das suas atividades pós-mineração. Então, seja no meio ambiente, seja na forma de recursos hídricos, seja toda a questão dos nossos controles, dos nossos monitoramentos, seja com as comunidades anfitriãs, seja a forma como a gente investe na educação, como a gente investe aí nas comunidades prósperas, todos os aspectos aí do famoso ESG, a gente tem que estar isso na nossa cabeça todos os dias, nas pequenas, nas médias, nas grandes decisões. E como equilibrar tudo isso nesse ambiente desafiador não é fácil, não é fácil. E é por isso que a gente está vendo aí outros passando na frente. Mas, sem dúvida, não tem como tirar a agenda da sustentabilidade do foco. É caminho sem volta. Então, a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio, sim. Perfeito. Jungo, eu queria falar sobre impostos agora. Bom, na reforma tributária foi aprovado o imposto seletivo, o setor, obviamente, é um crítico disso, mas que espaço existe ainda para mudar alguma coisa? Como têm sido as conversas de vocês com os governos? Dá para mudar alguma coisa nesse imposto seletivo para a mineração?
Eu estava me preparando para deixar o chororô e começar a falar de algumas soluções, né? E também de perspectiva, porque senão isso aqui vira uma missa de sétimo dia, do jeito que a gente está reclamando aqui, tem toda a razão de reclamar e muito mais para reclamar, mas com a sua pergunta eu volto, tá certo? Não, mas minha pergunta foi se dá para mudar alguma coisa. Não, não dá. Você faz toda a razão. Olha só, é como falar em corda em casa de enforcado, né? Porque nós estamos aí enfrentando a questão do imposto seletivo, o chamado imposto do pecado, né? E esse imposto ele é dirigido para aqueles que criam impactos e disfunções e etc., em termos de saúde, em termos de meio ambiente, né? Então, em termos de saúde, evidentemente que a relação do setor com essa questão, praticamente pouquíssimo a ver, ou quase nada. Em relação à questão do meio ambiente, gente, o setor mineral brasileiro ocupa 0,052 do território nacional. E é uma atividade fixa, ela não se desloca. Isso quer dizer que se o Brasil fosse o mapa, uma quadra, um campo de futebol, nós ocuparíamos o espaço de um corner. Aquele cantinho lá onde você tira o escanteio, tá certo? É mais ou menos o espaço que nós ocupamos. Hoje, o chamado garimpo ilegal já ocupa mais área do que todos nós e avança numa velocidade maior do que a nossa, sem regulação. Enquanto nós fazemos uma defesa, aliás, correta da Amazônia, na nossa titularidade, não é perceptível, e, aliás, a revista Veja traz uma coisa que eu, que passei pelo Ministério da Segurança, conheço razoavelmente bem, que é o fato de que o crime organizado está dominando progressivamente a Amazônia. E eu acho que a mineração tem um grande papel para contribuir, para reverter esse quadro. Mas, entretanto, a gente se encontra diante de uma série de restrições e que não nos permitem avançar. Mas, enfim, voltando para o imposto seletivo. Isso é uma coisa, eu diria assim, pornográfica. Por quê? Porque não existe imposto seletivo do pecado sobre mineração em nenhum lugar do mundo. Isso é uma jabuticaba, que vocês sabem é uma fruta eminentemente brasileira, que não existe em outro lugar. Então, isso significa o quê? Significa perda de mercado, significa perda de competitividade, significa segurança jurídica, que é o nosso problema crônico que nós temos aqui em termos de desenvolvimento da mineração, passa exatamente por esses aspectos, né? Além disso, recentemente, nós tivemos a constitucionalização da TFRM, Taxa de Fiscalização de Recursos Minerais. Só que o Supremo Tribunal Federal ele não regulou, digamos assim, as alíquotas, né? Ele não modelou isso. Então, nós temos estado, como é o exemplo o estado do Mato Grosso, que a arrecadação com base à alíquota que ele estabeleceu é maior do que todo o seu orçamento para a área ambiental. E nós estamos vendo a possibilidade disso se estender, Juliana, para os municípios, onde nós temos 2.600 municípios que são mineradores. Então, a continuar, isso é uma política predatória em relação às possibilidades que o Brasil tem. Se a gente for olhar, por exemplo, os chamados minerais críticos, segundo a Agência Internacional de Energia, são 320 bilhões de dólares em 2023, será 1 trilhão e 100 bilhões de dólares daqui a mais alguns anos, em 2030. Nós temos uma capacidade de abastecer o mundo a respeito disso. Aliás, o Brasil tem tudo. O Brasil tem minério, o Brasil tem energia, o Brasil tem proteína. Agora, o que a gente precisa são de políticas coerentes e que, como eu disse para o ministro da Fazenda, que nos deixem crescer. Aliás, eu pensei, Bartolomeu, que o nosso problema, viu, Ana, é que a gente não cria problema. Talvez se criássemos problema, tivesse grandes débitos, né, pressionássemos o tesouro, né, Lucas, as coisas pudessem ser diferentes, mas brincadeiras à parte, é que nós estamos perdendo um passaporte para o futuro que esse país tem em termos de minerais. Vejam você o exemplo, nós alimentamos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo, que é exatamente a questão do nosso agro, fantástico, maravilhoso. Só que esse agro tem pés de barro, importa mais de 90% do potássio, 78% do fosfato. Gente, quase que esse gigante tomba pelo conflito que você tem entre Rússia e Ucrânia e a polaridade que você tem entre China e Estados Unidos. Então, nós precisamos reverter, Juliana, a máxima do Pedro Malan que diz o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade. E nós estamos diante dessa chance. E existem soluções, existe possibilidade. Está aqui o nosso empresariado, representado aqui, maravilhosamente representado por esses três, não são apenas eles, que têm imensa capacidade em termos de promover, de agregar fatores, de gerenciar, de conquistar mercados. Mas é preciso que nós tenhamos condições dadas, não apenas pelo Estado, como disse aqui o Bartolomeu, mas também pelo Legislativo e também pelo Judiciário, né, que tem, infelizmente, nos promovido derrotas que são muito complicadas. Juliana, eu paro por aqui
mas eu espero, se tivermos ainda uma rodada, poder falar um pouquinho das soluções e saídas que esse país tem, o empresariado aqui representado, que são simplesmente fantásticas. Teremos, sim. Eu queria falar um pouco agora de China, que o Bartolomeu levantou um pouco essa bola. A gente recebeu algumas perguntas nas nossas redes sociais, porque a gente fez uma ação no nosso Instagram, perguntando o que o público do Brasil de Ano queria ouvir de vocês. Então, eu vou trazer aqui algumas perguntas. Vieram muitas perguntas sobre China. Então, basicamente, assim, qual a perspectiva de vocês para a demanda com a desaceleração da China e como está também a busca por novos mercados, considerando também a desaceleração ali da economia chinesa. Quer começar dessa vez, Ana? Obrigada. Então, a gente está vendo aí a China não conseguiu se recuperar mesmo pós-Covid, né? O setor na China que mais consome aço, né? Que é o setor de propriedades, né? O real estate, cerca de 35% do consumo de aço vem desse setor. Mesmo com todos os incentivos aí que o governo chinês tem dado, ele não está conseguindo aí ter respostas, né? Por outro lado, a gente vê o setor de infraestrutura e o setor de manufatura. Infraestrutura responde por 20% do consumo de aço e o setor de manufatura também tem uma parcela relevante. Eles estão indo relativamente bem, mas não está sendo o suficiente para puxar a demanda aí por aço no mercado chinês. Então, quando a gente vê aí o famoso desequilíbrio da demanda e da oferta, e a gente vê novos volumes de minério de ferro entrando no mercado, a gente vê o cenário atual de preço de minério de ferro. Quando a gente olha para as projeções, né, dos analistas, eles esperam uma recuperação do preço do minério no longo prazo. O problema é o que é longo prazo, né? Definir o que é longo prazo é um pouco complicado. Mas então a gente deve seguir aí nos próximos 2 anos, pelo menos, ainda num cenário, né, de descasamento de oferta e demanda, com uma pressão aí para o preço de referência do minério de ferro, que é o Platts. E o que fazer nesse cenário, né? Acho que é a hora que a gente mostra realmente a nossa resiliência e o nosso foco nos itens que podemos controlar. É a hora de sermos cada vez mais eficientes, de buscarmos a excelência operacional, da gente realmente entender o que temos aí de recursos e fazermos o melhor uso deles e numa gestão firme, né, e numa gestão que busca aí, passar por esses ciclos de commodities da melhor forma possível. E, por outro lado, também, a gente ganhar na qualidade dos produtos. Né, os colegas falaram bastante aí do que é o diferencial da gente ter produto em minério de ferro de alto teor, de baixo nível de contaminante, a contribuição que isso tem para a cadeia do aço verde. No nosso caso, a gente produz um pellet feed de redução direta de altíssimo teor, baixíssimo nível de contaminante de sílica e alúmina, que é muito bem visto pelo mercado, que realmente busca uma redução das suas emissões. Então, temos que focar no que está nas nossas mãos, né? Buscar produzir de forma com excelência operacional, buscando inovações tecnológicas que vão garantir aí essa busca por eficiência e buscando produzir produtos de altíssima qualidade, que com isso a gente diferencia no mercado, garante uma parcela maior do prêmio, né, na hora de montar a realização do preço, e abre novos mercados. No caso do nosso produto do minério de ferro da Anglo-América, o nosso principal mercado nem é a China, nosso principal mercado é o Emirados Árabes, onde a gente tem um grande contrato de fornecimento. A gente também fornece muito para o Japão, para o norte da África, para o resto da Europa. E quanto mais a gente puder sair desse mercado com grande dependência da China, é o ideal, mas não tem dúvidas, né? A China é quem acaba sendo termômetro e regulando aí os preços das commodities. Então, a gente tem que tentar passar por esse momento de ciclo com realmente muita resiliência. Perfeito. Lucas. Não, concordo com a Ana, com tudo aí. A questão hoje é custo, né? Segurar custo, acho que é o mais importante. Na última lá eu não pude falar, mas na questão de sustentabilidade aí, estamos fazendo um uso melhor das linhas principais, dos ramais ferroviários. Isso aí até junto com a Vale, né? A Vale está ajudando muito
Para ter uma ideia, nós tiramos quase 2.000 carretas dia numa BR, que a gente andava 70 quilômetros, hoje estamos andando 9, numa estrada única da Vale, né? Então, isso aí já, nós estamos descarbonizando, né? Estamos tanto a parte social, que estamos tirando carreta das BRs, tudo. Vamos construir uma short line agora, uma ferrovia de curta distância, que nós vamos tirar 4.000 carretas da BR, que é um business da SEDO, mas de infraestrutura, vamos descarbonizar. Então, a gente está fazendo a nossa parte, né? Tanto a parte social quanto ambiental. A maior creche privada do Estado é nossa. São mais de 700 crianças, mais de 400.000 refeições por ano. Então, o setor nosso faz muita parte, né? Você vê onde é que a gente opera, Mariana, Nova Lima, pô, nós não temos problema nenhum, pelo contrário, só falta botar uma estátua nossa lá pelo bem que a gente faz na comunidade, né? Então, isso aí é... Outra coisa, a questão que o Raul falou aí, que é o imposto do pecado. Pô, é brincadeira, né? O imposto do pecado, um setor que paga bilhões de imposto, emprega milhares e milhares de empresas. Pô, chama de outra coisa, né? Quer cobrar mais, mas fala outra coisa. Mas imposto do pecado também é para você ver o tanto que a gente sofre, né? E, então, acho que é isso, é abaixar custo, essa questão de China. Eu não vou nem entrar muito no mérito, porque eu brinquei que eu fui num evento em Hong Kong há 5 anos atrás. E saíram lá os analistas todos falando que o minério no próximo ano ia a 30. Aí eu falei, quebrei, né? Quase que eu não voltei. Mas isso aí a gente tem, a China que puxa isso mesmo. Então, nós fomos agora, estamos fazendo o maior plantio de café irrigado do país, que é um projeto nosso, que a turma falou, Lucas, nós vamos irrigar as fazendas, aí o CAPEX é 3 vezes mais, né? Eu falei, vamos irrigar, porque eu já tenho que rezar para o Platts todo dia, agora para rezar para a chuva, eu acho que é demais, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que pelo menos na Cedro a questão nossa é essa mudança, mudar para pellet feed de redução direta, minério de maior qualidade, que vai ter um prêmio maior. Eu acho que o futuro é esse, eu acho que o minério hoje de baixo teor, logo vai estar fora do jogo. Então, a gente que quer continuar, quer crescer no setor de mineração, vamos partir toda para essa questão de redução direta. Perfeito, Eduardo. Bom, vai ser difícil adicionar alguma coisa, mas vou tentar um pouquinho, né? Acho que pegar um gancho aqui no Lucas, né? Em 2021, quando o minério bateu 230, eu fui perguntar se a gente estava no superciclo. Eu acho muito difícil aqui a gente tentar ficar prevendo o preço de minério. Claramente existe um estresse na economia chinesa. Nós somos assim, eu vou um pouquinho mais lá, né? Então a gente tem uma visão muito mais construtiva da economia chinesa do que muitos aqui. Existe uma tendência de extrapolação do momento e gerar pânico e gerar euforia, né? Em 2021 era um crescimento absurdo, né? Era um superaquecimento do setor imobiliário, que inclusive hoje a gente está pagando o hangover, a ressaca desse crescimento, né? A gente estava crescendo mais ou menos, construindo 2 bilhões de metros quadrados na China, e agora nós estamos discutindo qual o floor, se é 1 bilhão de metros quadrados ou não. Então, essa é a grande discussão. A Ana tocou nesse ponto. A questão do setor imobiliário é muito mais grave no sentido que é a poupança do chinês. Qual que é o grande desafio do mercado chinês? Que existe, sim, hoje, o mercado de classe média elevadíssimo, né? E subaproveitado, porque o chinês não quer gastar, porque a poupança toda dele está em imóveis. Obviamente, isso gera o que a gente chama de balanço pessoal, né? Um balance sheet, um problema de balanço na pessoa física. Mas o chinês, como os tigres asiáticos fizeram, eles vão resolver o problema deles, eu não tenho dúvida. É uma economia resiliente, a gente chama de resiliência chinesa. A gente olha, inclusive a produção de aço, esse ano, a do ano passado foi 1,40 bilhão, a gente está estimando em torno de 1,20 bilhão, ou seja, flat. Obviamente, a gente não gosta de ver a indústria siderúrgica não fazendo dinheiro. Existe uma questão específica de curto prazo, que é uma desova de vergalhão, porque vai ter uma mudança tem uma mudança de padrão acontecendo até o final de setembro. São coisas muito micro que estão acontecendo que geram esse pânico que a gente está vendo hoje. Então, de novo, a gente acha que a China vai estabilizar num platô.
Existe um mercado consumidor de classe média ainda não explorado, que na hora que conseguir uma estabilização do mercado imobiliário, isso vai acontecer. Outra coisa importante, a China está sofisticada. Eu tive lá agora, sei lá, 2, 3 meses atrás, o meu diretor de operações acabou de voltar. É impressionante o que a China tem feito no setor de manufatura. Impressionante o que eles estão sendo capazes de fazer. O que está acontecendo hoje é que eles estão usando exportação. Eles estão inundando o mundo e o pessoal fica com uma visão muito simplista. A China está exportando aço. A China está exportando manufaturado, está inundando o mundo, sim, de carro elétrico, por exemplo, mas ela pode usar isso para dentro de casa também. Então, nós temos que tomar cuidado com essa visão de curto-prazismo do que está acontecendo na China e não tomar nenhuma decisão. O que acho que, pegando agora o gancho final, para reforçar o que o Lucas falou, não dá para operar num ambiente desse sem competitividade. Porque em negócio de commodities, você tem que estar sempre no primeiro quartil e ser o mais, quer dizer, como é que é? O last man standing, né? A gente espera que até bata 90 mil, porque, vou pegar um caso específico, Simandou. Por que Simandou aconteceu? Porque o preço do minério chegou a $220. Nos últimos 5 anos, o preço médio de minério de ferro foi $120. É bom, a gente ganha dinheiro, ganha. Só que abre a porta para entrar, por exemplo, um competidor como esse. Ou seja, eu não posso operar Carajás com 90 milhões numa infraestrutura que tem 140 milhões de toneladas de capacidade. Isso é inadmissível, isso não é competitivo. Eu acabo indo para o jogo, eu acabo quase chegando junto com os competidores que não sobrevivem abaixo de 90. Não é o caso de Carajás, Carajás é extremamente competitivo, né? Mas o fato é, nesse jogo que a gente está falando de China com dúvida, a gente, como eu já falei, um pouco mais otimista, de médio prazo, eu acho que no curto prazo é apertar o cinto e fazer o máximo possível com o recurso que a gente tem. Perfeito. Chegaram algumas perguntas da plateia aqui, acho que eu consigo fazer umas 2 ou 3. Eu vou começar pelo Marcelo Abate, do Santander. Ele pergunta o seguinte: como a indústria de mineração, principalmente minério de ferro, pode se beneficiar do nearshoring, ou o grau de estagnação da indústria brasileira põe em xeque o que poderia ser mais um bom momento para o país? Tem um pouco de chororô, mas é mais propositivo, então é bom também para o Raul Jungmann responder. Mas eu queria começar com você, Bartolomeu, que você foi o último, agora começa e depois a gente faz uma rodada. Tem uma coisa interessante, respondendo especificamente, que eu acho que claramente a gente pode se aproveitar, mas não vou no chororô, mas a gente tem que ter energia, porque essa discussão toda aqui é energia, né? A transição energética, é sobre energia. Se você não tiver energia competitiva, você não tem forma de se beneficiar disso. Então, especificamente com a Vale, a gente acabou de receber um grant do Inflation Reduction Act. Para o mercado brasileiro é excelente, porque a gente não exportava para os Estados Unidos, o mercado americano não era aberto para a gente, e esse nearshoring pelo IRA está acontecendo. Então, isso é fato. O que nós estamos fazendo especificamente no Brasil? A gente tem um projeto com o Port de Açu e com a H2GS, que é aquela H2GS, que é a Green Steel, a sueca, que está construindo uma fábrica de hidrogênio verde na Suécia, e a gente está explorando 2 sites no Brasil, para fazer aqui no Brasil. A gente consegue, porque a Vale tem acesso à energia barata, ainda assim, porque a gente é autoprodutor, a gente pode dar um kickstart num projeto de hidrogênio no Brasil, do PL que eu acabei de citar. Então, por exemplo, a H2GS quer vir para o Brasil, porque ela sabe que a gente tem uma matriz energética singular no mundo, né? 90% da nossa matriz elétrica é renovável, isso não existe em quase lugar nenhum do mundo, e claramente ele vai se beneficiar. Mas é quase que um piloto, tá? A Vale, na minha visão, vai ser um piloto desse movimento, porque a gente vai pegar alguns elementos específicos nossos, né? A nossa logística, que já está implantada em São Luís ou em Vitória, que seriam os 2 locais naturais para se fazer isso, usar o nosso acesso ao grid que a gente tem, e a geração de energia renovável, e a experiência do sueco, por exemplo, nesse caso da H2GS, ou no Port de Açu, que a gente está elaborando com eles lá também, que é um outro ponto de logística importante. Então, existe sim oportunidade nessa questão do nearshoring para nós, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, além do Oriente Médio, que foi citado aqui já, que é onde claramente a Vale já está há mais de 17 anos, e a gente está bastante avançado lá com os mega hubs, né? Perfeito. Raul Jungmann, quer complementar? Falando sobre o setor? Olha, eu acho que isso que o Bartolomeu falou, do nearshoring, ou friendshoring, você também pode chamar assim, é uma tendência que a gente está vendo com muita clareza. Os Estados Unidos, ele vem propondo uma parceria para o Brasil, né, em termos de fornecimento de chamados minerais críticos ou estratégicos. Bom, essa é uma tendência mundial, porque com a fragmentação que nós estamos vendo no mundo afora, com esses conflitos, com guerra e etc., etc.,
os países eles têm a necessidade de assegurar um suprimento, né, nessa área. Por quê? Porque, por exemplo, segurança alimentar depende de mineral. Transição para uma economia de baixo carbono energética depende de mineral. A questão da inovação e tecnologia depende dos minerais. Então, os minerais estão associados a um futuro desejado por todos, pela própria humanidade. E isso se casa com essa questão dessa incerteza, desse tumulto que você está vendo em termos hoje de relações internacionais, onde o próprio Conselho de Segurança, não é a ONU, que já tinha muito das suas restrições, mas o próprio Conselho de Segurança da ONU colapsou, sobretudo no caso do conflito Hamas e Israel, como ficou claro. Tomou decisões, não foram possíveis ser implementadas. Então, você está vendo essa imensa fragmentação e, em contrapartida, a geopolítica dos países está trazendo a questão mineral para dentro de si. Não é por acaso que o estudo que foi feito pelo IBRAM, me permitam, junto com o CETEM, o melhor estudo sobre minerais críticos que hoje nós temos no Brasil, é Fundamentos para uma Política Voltada para Minerais Críticos, pesquisou 16 países. Todos esses países hoje têm uma política muito clara e associada à sua soberania, à sua segurança, à sua geopolítica relacionadas a mineral. Internamente, nós vimos aqui um movimento muito importante, que é o movimento do BNDES, que abriu um fundo de participação, para apoio à pesquisa e junior mining na área de minerais críticos, inclusive com a participação da Vale. E me dizia o Aloysio Mercadante, outro dia, quando a gente se encontrou, que quando eles fizeram o edital público para ver quem iria cuidar da gestão dele, 12 empresas, enfim, apareceram com esse propósito. Um outro sinal interessante, se há um ano e meio atrás, eu fosse, por exemplo, num banco brasileiro e dissesse lápis e papel na mão, a redação é setor mineral, possivelmente se suicidariam todos os analistas, porque o conhecimento é muito precário com relação a isso. Na verdade, não sabem, para ser grosso modo. Mas, mais recentemente, recebemos convite de 2 grandes bancos brasileiros para falar sobre mineração. Então, o apetite do próprio setor financeiro começa também a aparecer, e isso é importantíssimo. Por quê? Porque hoje 78% das nossas exportações vão para a Ásia, 68% vão para a China, e o que determina o preço, sobretudo do ferro, é exatamente o setor siderúrgico chinês, que produz 1 bilhão de toneladas da 1,9 bilhão que você tem hoje no mundo. O que leva, de novo, a uma reflexão que foi feita aqui anteriormente pelo Eduardo Bassomeu, quer dizer, nós vamos instalar mais aciarias, quer dizer, mais siderúrgicas, nesse mercado, é suicídio. Mas, para isso, nós precisamos de ter o quê? Uma política pública nacional voltada para minerais, e especificamente para minerais críticos, coisa que nós não temos. O Estado brasileiro precisa dar rumo para essa discussão, e nós não temos isso, e nós precisamos disso. O que é possível verticalizar e não? O que é que nós devemos explorar? Onde é que estão? O próprio mapeamento geológico do Brasil alcança apenas 27% do território nacional na escala 1 por 100 mil. Então, são restrições como essas que precisam ser removidas. E eu tenho uma visão positiva. Por quê? Porque, tanto internamente como externamente, minerais se tornam crescentemente a bola da vez. Sendo um pouco assim, presunçoso, eu diria que mineral é o petróleo do futuro, de certa forma, em termos de importância, do termo que significa. E o Brasil é extremamente bem provisionado para fazer parte desse futuro e desse mercado. Mas, para isso, nós precisamos fazer esse dever de casa, que apresenta já sinais muito positivos, entendeu, Juliana, de que nós temos esse caminho a explorar. Agora, nós temos que fazer, efetivamente, o dever de casa, para poder não perder, mais uma vez, essa oportunidade, esse passaporte para o futuro. Perfeito. Eu vou pedir os comentários da Ana e do Lucas, mas eu vou pedir para vocês dosarem o tempo, porque tem mais 3 perguntas super interessantes que eu queria tentar fazer até o fim do painel. Então, eu queria saber se vocês têm alguma coisa para acrescentar nessa questão. Se eu posso ir para a próxima. Bom, tem uma aqui que é relacionada à China, que é do Guilherme Rosito, Bank of America. Então, ele diz o seguinte: se o cenário de preço de minério de ferro for esse, nos próximos anos, de desequilíbrio de oferta e demanda, e com a indústria siderúrgica chinesa rodando a margens muito baixas e negativas, devemos ver a manutenção do cenário atual de prêmios de qualidade menores? Como se diferenciar com qualidade nesse cenário? Quais as outras alternativas para as mineradoras brasileiras?
Quem quer começar esse? Para a gente falar rápido. Quer começar, Lucas? Depois a Ana, depois a gente vai para o Eduardo. Não, é isso que nós falamos, né? Hoje é custo, né? É custo baixo, qualidade. Eu acho que na minha visão, o futuro é esse, né? O futuro... A China também vai ter que entrar, né? Eu estive no evento lá, Brasil-China, agora, lá com o embaixador, eles estão entrando firme nessa questão de descarbonização, né? Então, e é isso que a gente fala. A Austrália produz 900 milhões de toneladas ano, mas deve ser muito pouco pellet feed, né, Bartolomeu? Quase nada, né? Irrisório. É, zero. Então, Simandou vai produzir minério de alta qualidade, mas não é o pellet feed de redução direta. Então, acho que o futuro, onde é que o Brasil pode liderar isso já, né, através da Anglo, já tem uma bela de uma produção de pellet feed, eu acho que é uma das únicas do país, né, com um pouco de produção da Vale. Então, acho que o futuro é esse. Eu acho que é isso que eu estou falando. Eu acho que nós estamos na hora certa de migrar nosso minério de ferro para pellet feed e redução direta. Que isso vai vir no mundo, já veio no Oriente Médio, está vindo na Europa, vai ter que vir na China devido à poluição. Então, a gente pode liderar, porque eu acho que vai ter um prêmio alto desse minério de redução direta e a oferta não vai ser tão grande. Então, acho que o Brasil pode liderar isso e através de estruturas de capital que não temos, né? Então, acho que o futuro nosso, aí, do setor nosso, acho que é esse. Eu concordo com o Lucas, né? A gente já falou bastante de resiliência, de excelência operacional, de controle de custos, para poder passar por essa fase aí, do ciclo. Mas um ponto novo, né, um ponto adicional que eu queria trazer é a questão de parcerias. Eu acho que o setor mineral, a gente tem um histórico aí das empresas trabalharem muito, talvez, de forma isolada. E a gente perde muita oportunidade de, ao darmos as mãos, a gente fica realmente muito mais fortes, né? Então, acho que no tema de parceria, trazendo talvez como um exemplo, um bom exemplo, é a parceria da Anglo com a Vale. A gente está em fase final, aí, aguardando a aprovação dos órgãos competentes para a gente fechar o acordo. E é um belo exemplo, que eu acho, de parceria, onde tem a ganhar a Vale, tem a ganhar a Anglo, tem a ganhar aquela comunidade ali na região de Conceição do Mato Dentro, no interior de Minas, tem a ganhar o Estado de Minas, eu acho que tem a ganhar todo o setor, né? O que for positivo para todos esses agentes, eu acho que o setor todo ganha. Então, uma parceria onde a Anglo-América ela passaria a incorporar dentro do seu plano de mina ativos que hoje pertencem à Vale, são equivalentes a 4,3 bilhões de recursos, e a gente está falando aí de aumentar a longevidade, né, do sistema Minas Rio, permitindo uma continuidade maior da produção do pellet feed de redução direta de alta qualidade e um potencial até mesmo de duplicar a capacidade de produção pós finalização dos estudos que a gente vai começar logo que tiver o acordo. Então, acho que é um belo exemplo de parceria. Para aquela comunidade ali, é uma cor só de uniforme, né, uma só empresa, né? Eu acho que a gente já tem um footprint, já tem um relacionamento. Para a Vale, pode ser uma aceleração de um desenvolvimento de uma área que, talvez, fazendo sozinha, demoraria muito mais tempo. E, para a Anglo, é uma continuidade aí dos negócios. Então, eu acho que a gente tem que buscar, né, tomar isso como exemplo e ver mais parcerias como essa aí no nosso setor mineral no Brasil. Perfeito. Eduardo, queria ouvir os seus comentários e já vou emendar uma outra questão, que é da mineração Jundu. Como a evolução tecnológica, especialmente em relação à inteligência artificial, tem impactado as oportunidades de avanço na mineração? Legal. Bom, eu não vou repetir o que eu já falei em relação à China, mas eu acho que, claramente, a gente tem um momento específico que o Lucas está comentando aqui, acho que só para qualificar isso um pouco, existe uma segmentação que vai acontecer no mercado em razão da velocidade da descarbonização ou não. Acho que vai ter um painel sobre descarbonização e eles vão poder falar isso um pouco melhor, que existem dúvidas em relação a essa velocidade. Mas que ela vai haver, vai haver.
no fato da descarbonização acontecendo, há um gap de 70 milhões de toneladas de aglomerado de redução direta. Então, o que o Lucas está falando é o seguinte, existe mercado, sim. Agora, a questão fundamental é quando é que esse prêmio vai ser pago pelo siderurgista na disposição de ir para a redução direta. O Oriente Médio já está lá, pela natureza do gás natural, então, obviamente que é o lugar natural, inclusive a Vale já está presente lá, já tem localização, já tem espaço garantido em 3 portos lá da região, então não vamos entrar nesse mérito. Só um outro fator também em relação à China, que todo mundo esquece, né? Acho que tem muito analista aqui, ao mesmo tempo que você cresceu 900 milhões de toneladas, a única coisa que a gente sabe em mineração é que vai mais para baixo e fica mais caro, e tem que repor. Então, existe um depletion de 400 milhões de toneladas na próxima década para ser reposto na indústria mineral mundial. É o problema que a gente está vendo em Carajás. Esse problema é real e vai acontecer. Então, vai haver um ajuste e, de fato, quem tiver abaixo de $90, como o Lucas já falou aqui, vai morrer, e isso é fato da indústria, né? Em relação à inteligência artificial, especificamente, eu até, por um acaso, estive em Carajás semana passada e andei no caminhão autônomo, e é um negócio assim, espetacular, né? O que a gente pode fazer com isso, inclusive, literalmente, sendo monitorado por uma máquina, né? Ela toma as decisões em relação à velocidade, e aí vem de novo vamos chamar assim, nesse dogma, nesse mantra que a gente está falando aqui. Você reduz 25% o consumo de combustível, você reduz 30% o consumo de pneu, que é, obviamente, o que a gente quer, na verdade, e botar o ser humano para fazer as atividades que são críticas, que geram valor. Então, existe um campo na área de beneficiamento de minério de ferro, a gente já usa também, a gente tem 70 projetos de inteligência artificial, né, nesse sentido. A parte geológica a gente pode ganhar muito, né? Todo lugar que tiver muita informação, muita geração de dado e que você pode compilar, obviamente é natural que você use isso, né? A gente já tem feito isso há bastante tempo, mas a gente está vamos chamar assim, não chamo na pré-história, mas arranhando ali o comecinho dessa oportunidade, porque claramente, como a gente comentou aqui, né, diversas vezes, a gente está perdendo competitividade. Você não pode ter uma infraestrutura de 400 milhões de toneladas, como a Vale tem, operando a 320, e a gente está projetando agora para 2026, está em 350 milhões, né, que é o ponto médio do nosso guidance. Isso dá para equilibrar um pouco melhor a nossa plataforma, mas a gente tem de tirar muito mais desse ambiente usando, e claramente a ferramenta é muito poderosa. Perfeito. Eu queria ouvir seus comentários, Raul Jungmann, e emendar a última pergunta para a gente finalizar, infelizmente, porque acho que a gente podia continuar mais 1 hora aqui, né? Tem muita pergunta ainda para fazer. Mas vamos finalizar. A pergunta é do Vinícius Pimenta, do Pinheiro Neto. Ele diz o seguinte, é sobre impostos. Tá? A tributação de exportações é inconstitucional. Da maneira que o imposto seletivo vem sendo proposto, invariavelmente haverá imposição sobre as exportações. Além disso, o pressuposto do imposto seletivo é desestimular determinada conduta. Exemplo seria a sua imposição sobre cigarro. Qual é a lógica de desestimular a mineração? Isso vocês já falaram um pouco, mas ele diz, vocês vislumbram a judicialização dessa questão? Bom, começando pela lógica, é ilógico, é loucura fazer isso. No momento em que o mundo inteiro está demandando a maior participação dos minérios brasileiros, em que a segurança alimentar, como eu disse aqui, o desenvolvimento tecnológico, a transição para a economia de baixo carbono depende de minerais, e o Brasil é o 5º ou 6º maior player global do mundo em termos minerais, evidentemente que isso não faz nenhum sentido. Além de que ele tem toda a razão, e isso é inconstitucional, você taxar exportações, para você ter uma ideia, não é? Um estudo da Ernst Young, que foi refeito bem recentemente, fazendo uma análise mundo afora sobre 10 principais minerais que são produzidos no Brasil, nós estamos em primeiro lugar em termos de tributação, comparativamente com outros países. Em 10 principais minerais, 8 nós somos o número 1 no mundo em termos de taxação. E nós somos o 2º mais taxado nos restantes, ou seja, nos 2 restantes. Ou seja, a contribuição do setor mineral brasileiro vis-à-vis o setor mineral global, ela já é além da média que você tem mundo afora. Então, você colocar mais esse imposto, e nós estamos muito preocupados, por quê? Porque o relator do Senado, que é o senador Eduardo Braga, ele foi, em grande medida, responsável por conta desse imposto seletivo. E agora voltou para ele. Nós conseguimos reduzir a 0,25%, ou seja, a 1/4, 75% nós reduzimos a imposição desse imposto, que visa claramente o setor mineral produtor de ferro. Isso é muito claro.
E tem um certo sentido, porque, para vocês terem uma ideia, 71% das exportações minerais brasileiras provém de ferro. O setor mineral hoje arrecada 86 bilhões e 600 milhões de reais em termos de impostos que existem sobre o setor. Só a CEFEM, que é aquele relativo a royalties, chega a 7 bilhões de reais. E este setor não tem, em contrapartida do Estado brasileiro, o incentivo, o apoio, sequer políticas que orientem esse setor no sentido do seu desenvolvimento. Então, não faz sentido taxarmos adicionalmente o setor. Isso é um tiro, não no pé, é um tiro no peito, em termos disso que está se colocando, em termos de competitividade, em termos de crescimento da competição, em termos de capacidade de produtividade. A esse setor, só para concluir algo que a Ana falou, é o seguinte: nós já fizemos no nosso inventário de pegada de carbono. Sabe quanta mineração brasileira é responsável em termos da pegada de carbono do Brasil? 0,5%. 0,5%, embora seja responsável por 4% do PIB que nós temos em termos de país. E isso eu estou falando do escopo 1, 2 e 3. Portanto, esse setor, ele se adequa, ele produz, ele se moderniza. Em termos de segurança, hoje, depois dos acidentes que nós tivemos em Mariana e Brumadinho, nós podemos dizer que a regulação do setor de segurança em termos de barragem é seguramente, se não a melhor, uma das melhores regulações que nós temos mundo afora. Nós aprendemos exatamente com aquilo que nós passamos. E, nesse sentido, eu posso assegurar que esse setor é um setor que investe em termos de ESG, em termos de sustentabilidade, compatível com qualquer setor mundo afora. Então, é este o retorno que se dá a esse setor pelo que ele contribui para o Brasil: 2 milhões e 200 mil empregos indiretos, 225 mil empregos diretos, arrecadação de aproximadamente 86 bilhões, como eu disse aqui. Não, é um absurdo o que está se fazendo com o setor. E nós temos que, efetivamente, procurar bloquear esse tipo de iniciativa que é extremamente negativa e promover as possibilidades e as portas que se abrem para esse setor, não apenas em termos nossos especificamente, mas em termos globais, em termos da própria humanidade. Não há transição sem aerogerador, sem baterias, sem a questão de placas voltaicas e tantas outras coisas mais, que os minerais brasileiros são simplesmente fundamentais. E o mundo já entendeu isso e, por isso, vem procurando parceria com nós. Resta saber se nós vamos entender claramente o recado que o mundo está dando e as nossas potencialidades.